Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Hoje nós iremos desfrutar da mensagem 3 do alimento diário. Esse aqui, ó, o poder da ressurreição. Amém? Nós iríamos desfrutar dessa mensagem usando algum aplicativo, né? Nós tivemos um sentimento de encorajar os irmãos a desfrutarem da palavra. E o título da mensagem que nós iremos desfrutar hoje é o Ministério da Ressurreição. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Amados, nesta palavra, a mensagem 3 do alimento diário, que é um devocional que nós desfrutamos, nós percebemos que o Senhor, ele quer formar ministros da nova aliança. E esse ministro da nova aliança, ele tem características. E uma das características que esse ministro tem é de passar por sofrimentos. Amém? E aí, se a gente for observar aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 1, o versículo 8, diz assim. Estou aqui com a minha Bíblia e aí vou fazer a leitura para os irmãos. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, o ministério da ressurreição, irmãos, ele está baseado em uma pessoa, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele é que é a própria ressurreição. Nós podemos aqui tocar no versículo 8, que diz o seguinte, que nós não devemos ignorar a natureza da tribulação. Nós estamos vivendo tempos difíceis, o nosso país e o mundo está passando por uma pandemia, e o Covid-19, né, o novo coronavírus, ele fez com que todos nós ficássemos em casa, as reuniões não estão acontecendo, né, os cultos, e aí a gente percebe que tudo isso são sinais, são ensaios de coisas que estão por vir ainda, que estão acontecendo. Mas você pode até me perguntar, mas irmão Robson, ensaio não é que seja um ensaio na íntegra no que significa esta palavra, mas sim no que a gente pode perceber na palavra do Senhor. Diz que haverá guerras, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. E tudo isso, irmãos, é para que cada um de nós cristãos possamos estar apercebidos enquanto a volta do Senhor. Então aqui diz que nós não devemos ignorar a natureza da tribulação. Essa tribulação da qual nós estamos passando hoje, ela serve para que eu e você possamos estar percebidos naquilo que o Senhor quer e naquilo que Ele tem em relação a cada um de nós. E aqui diz que a tribulação foi tão grande que foi além das próprias forças que eles tinham. Quantas pessoas estão perdendo familiares, quantas pessoas estão perdendo entes queridos. Eu mesmo, ontem, infelizmente, perdi um grande amigo, um colega do mestrado, o professor Cícero Pinheiro. Estudamos juntos e ele morreu lá em São Lourenço da Mata. Na realidade, ele era vereador lá, presidente da Câmara e também professor de matemática. E ele, tinha hipertensão, foi para o hospital da polícia e chegou a óbito ontem de madrugada. Então, esses números, essas estatísticas, elas estão virando nomes e de pessoas que são próximas a nós. Então, o porquê disso tudo? Existe um evangelho, irmãos, que é pregado no cristianismo, que é o evangelho da prosperidade, o evangelho da riqueza, o evangelho onde não se prega um Cristo crucificado, que não se prega um Cristo que morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Hoje, dia 12 de abril de 2020, nós estamos, o cristianismo de forma geral, desfrutando da Páscoa. E o significado da palavra Páscoa significa passar sobre ou passar por cima. E foi o que aconteceu
naquela época com o povo de Deus, quando eles estavam escravizados no Egito. Então, o domingo de Páscoa não é uma representação de ovos, de chocolate, de coelhinho da Páscoa, nada disso. Para o cristão, nós entendemos todo aquele sofrimento que o Senhor teve para poder fazer com que cada um de nós hoje estivéssemos aqui. Amém? E eu queria ler com os irmãos alguns versículos. Por exemplo, João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte. João, capítulo 16, Evangelho, versículo 33 diz assim, ó: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é que o Senhor está falando para nós, irmãos? Que Ele venceu o mundo. Então, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado os dias de hoje, mas nós conseguiremos desfrutar do Cristo que ressuscitou. Então, ou seja, em meio a uma pandemia, em meio a tanto sofrimento, a tantas mortes, a um estado de calamidade pública, hoje nós temos a oportunidade de tocar nesse Cristo ressurreto, ou seja, em um Cristo que está sentado à direita de Deus, à direita do Pai Todo-Poderoso. E aí nós começamos a perceber que todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Tem pessoas, irmãos, que têm problemas no casamento, pessoas que têm dificuldade financeira, problemas na família, problemas de saúde. Mas tudo isso, amados, é para que a gente possa se firmar mais no Senhor. Porque a partir do momento que a gente não tem onde buscar, não tem onde se apoiar, a gente vai buscar onde? Em Cristo. Então, assim, a palavra de encorajamento desse ministério da ressurreição é que para que a gente chegue à ressurreição, existe algo anterior a ela, que seria a morte. E muitas pessoas querem desfrutar, muitos irmãos até desfrutar da ressurreição, mas não desfrutaram do estágio da morte. Porque aquela morte que o Senhor passou foi a pior morte que existia. E ele não merecia. Então, a gente começa a perceber que o Senhor, ele tem, né, um propósito na nossa vida, um propósito com cada um de nós. E eu queria ler com vocês lá um versículo aqui no Velho Testamento, em Jó. Jó capítulo 10. Jó capítulo 10, versículo 4, diz assim, ó: Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Amados, o que é que Jó quis dizer aqui no capítulo 10, versículo 4? Ele perguntou ao próprio Senhor se ele tinha olhos de carne. Parafraseando, traduzindo para nós, ele queria perguntar se o Senhor sentia dor, se o Senhor estava limitado ao tempo, ao espaço, a um mundo cartesiano, né? Cartesiano, como nós temos, né? O comprimento, largura, altura, a quarta dimensão aí que seria o tempo. E ele quis dizer o quê? Que o Senhor não sentia dor e não estava sofrendo como ele. E que era bom demais ser Deus, porque você não sente fome, você não sente sede, você não passa por sofrimento, você não passa por tribulação. Então, Jó, ele teve a audácia de questionar Deus em relação a sofrimento. E se a gente for analisar de uma forma, vamos dizer assim, cronológica, até aquele momento o Senhor ele ainda não tinha sido encarnado. Ou seja, o Senhor Jesus ele não tinha vindo ainda naquele tempo. Mas se nós formos ler, irmãos, aqui o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó: Porque convinha que aquele por causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, ou seja, aqui diz que, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos. Então, amados, o próprio Senhor Jesus Cristo,
ele foi aperfeiçoado através dos sofrimentos. Aí eu pergunto, por que eu e você não queremos passar por sofrimentos? Nós não precisamos, irmãos, pedir sofrimentos ao Senhor, porque a nossa vida em si própria, ela tem altos e baixos, ela é uma montanha russa, e acontece que nós passamos por sofrimentos. Então, amados, que possamos perceber que os sofrimentos, eles são permitidos por Deus e que eles são necessários para que eu e você possamos amadurecer. Se a gente for observar, quem foi que levou o Senhor Jesus para o deserto? A palavra diz que foi o Espírito. E ele passou ali 40 dias sendo tentado e ele sentiu fome. E aí o inimigo chegou perto dele e começou a propor coisas. E ele usou a própria palavra para rebater a tentação. Então, amados, nós temos que passar por essas experiências de sofrimentos para que nós possamos ter empatia com os irmãos e com as pessoas que estão aí fora na nossa sociedade. Estamos agora em uma sociedade que está percebendo que o capitalismo não é a solução, que não é somente a meritocracia, mas que a gente percebe que existe a necessidade de nos unirmos, principalmente como irmãos, como cristãos e como sociedade. Então, o sentimento dessa palavra de 2 Coríntios 1:9, esse ministério da ressurreição, é de mostrar que nós não somos nada, que nós somos fracos, frágeis e mortais. E tudo o que nós temos veio do Senhor. Então, aqui voltando lá para 1 Coríntios, se a gente voltar para 1 Coríntios, eu não quero me estender, já estou aí em 12 minutos. Em 1 Coríntios, na realidade, 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios 1:4 diz assim, ó: é Ele que nos conforta em toda tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, amado irmão, amada irmã da Igreja em Garanhuns, toda tribulação que você está passando, ela é necessária para que o seu caráter seja aperfeiçoado, para que você possa se parecer um pouco mais com Cristo. Tudo que nós estamos passando hoje, essa pandemia, esse coronavírus, tudo isso que está acontecendo, é uma permissão do Senhor para que a gente ainda possa se arrepender, para que possamos levar o Evangelho a lugares e a pessoas que nós não poderíamos levar em um momento que a nossa vida está seguindo um curso normal. Todos nós agora temos tempo para ler a palavra, para orar mais, para jejuar, para ligar para um irmão ou para uma irmã para encorajar. Então, para que a gente possa perceber que essas tribulações são necessárias na nossa vida e não possamos reclamar nem murmurar. Eu não vou ter tempo, mas Paulo, a palavra diz que ele tinha um espinho na carne. E ele, por 3 vezes, ele orou ao Senhor pedindo que retirasse aquele espinho. E a resposta que o Senhor deu para ele foi: Paulo, a minha graça te basta. O próprio Senhor Jesus, ali no Getsêmani, ele orou ao Senhor para que, se possível, passasse dele aquele cálice, sem que fosse necessário ele beber. Mas não foi. Ele teve que beber o cálice da amargura, o cálice da maldição, para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar do cálice da bênção. Então, amados, a palavra diz que há um homem na glória. Ou seja, o Senhor veio como homem, sofreu, 33 anos e meio, morreu, se deu. Ele foi aquele cordeiro mudo, sem defeito, ao matadouro. Ele foi oferecido e foi imolado, verteu seu sangue por cada um de nós. Então que possamos, irmãos, perceber que esse ministério da ressurreição representa que, como ministros da nova aliança, eu e você precisamos tocar no Senhor, precisamos fazer com que esses sofrimentos sejam proveitosos, que possamos sofrer pela igreja, sofrer pelos irmãos, para que a gente possa receber a nossa coroa da justiça. Amém? Eu ainda quero ler um versículo aqui para finalizar.
o meu compartilhar com os irmãos é 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Então, amados, não há mais solução em nós mesmos. A única solução que existe é nós morrermos, é nós irmos para a cruz. Mas essa morte, amados, a qual eu estou me referindo, baseada em 2 Coríntios 1, não é a morte literal, a nossa morte física, porque a palavra diz que nós não morremos, nós vamos dormir. Ou seja, existe a morte física, mas as experiências que o Senhor quer nos dar é de uma morte que nós vamos passar dia após dia. Lá em Mateus 16, 24, o Senhor diz o seguinte: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, amados, nós que reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e que acreditamos na sua morte e na sua ressurreição, nós temos que morrer dia a dia. Essa morte significa nós matarmos o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades, a nossa vida da alma, que é tão forte, nós temos uma personalidade tão forte, queremos sempre estar certos, mas o Senhor, Ele tem a misericórdia de cada um de nós. Que possamos falar a mesma frase que o apóstolo Paulo falou, né? Que a cada dia mais o Senhor possa crescer e a gente possa diminuir. Amém? Então, irmãos, esse era o compartilhar. Ainda quero fazer uma pequena oração por cada um de vocês, para que a gente possa prosseguir servindo ao Senhor. Senhor Jesus, nesta noite eu te consagro, Senhor, a igreja em Garanhuns, toda a nossa sociedade, Garanhuns, o Brasil, o nosso estado de Pernambuco, o mundo inteiro, Senhor, está padecendo através de uma pandemia. Mas coloca a tua mão, Senhor, vai curando essas chagas, vai curando todas aquelas pessoas que estão enfermas, libera o teu perdão, libera a tua paz e a tua cura, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, reacende a chama e a fé nos corações de cada um dos nossos irmãos e daquelas pessoas que ainda não te conhecem, mas que elas possam te conhecer e perceber que só Jesus é que vale a pena. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, amados, esse era o meu compartilhar, que vocês possam tocar nessa palavra, desfrutar do Senhor, e que em meio a tantas situações difíceis nós possamos perceber que se a nossa fé se baseasse somente nesta terra, nós seríamos os mais infelizes. Mas graças ao Senhor por Jesus Cristo, que a nossa fé não se baseia somente nesta terra, mas ela se baseia num reino milenar e na eternidade que nós vamos poder desfrutar. Então, essa é uma palavra de encorajamento do irmão Robson para todos os irmãos da igreja em Garanhuns. Jesus é o Senhor.